Como vimos nas semanas anteriores, os regimes políticos contemporâneos considerados democráticos são democracias representativas liberais. O que chamamos de democracia representativa, como o próprio nome diz, não é uma democracia direta. Os eleitores votam em vários candidatos para várias instituições, em vários níveis, e os eleitos são considerados representantes. Os regimes políticos considerados democráticos também são liberais, ou seja, possuem várias regras que visam proteger as liberdades individuais e, assim, proteger as minorias. Trata-se de um regime político com vários freios e contrapesos que tentam impedir que uma maioria seja capaz de massacrar os interesses da minoria. A democracia representativa liberal se caracteriza pelo pluralismo das instituições políticas e pelo pluralismo da sociedade civil, com a multiplicidade de organizações exercendo pressão sobre os representantes políticos. Esse sistema é muito complexo e de difícil compreensão para o cidadão comum, que normalmente não dedica muito do seu tempo para acompanhar os acontecimentos políticos e entender as instituições políticas do seu país. Esse conhecimento insuficiente de como as instituições funcionam ajuda a alimentar a desconfiança em relação ao sistema político. Parece evidente para as pessoas que elas teriam seus interesses melhor atendidos se pudessem governar diretamente, sem necessidade de representantes. A tendência natural é desconfiar que os líderes políticos estão se aproveitando da sua posição de poder para alcançar os próprios objetivos e não para organizar os serviços públicos de modo a beneficiar a população. Quando os eleitores, em sua maioria, estão desiludidos com todos os políticos do seu país, os líderes populistas têm sua melhor oportunidade para alcançar o poder. Os líderes populistas exploram o ódio do povo às oligarquias e à elite e se apresentam não como representantes do povo, mas sim como delegados do povo. A diferença entre representante e delegado é que o representante, uma vez eleito, tem autonomia para negociar seus posicionamentos com os demais representantes eleitos, enquanto o delegado tem a obrigação de obedecer aos seus eleitores em todas as questões. À primeira vista, pode parecer que a delegação é mais democrática do que a representação, mas, como tudo na política, nem tudo é tão simples quanto na nossa vida cotidiana. Um delegado pode receber ordem de seus eleitores para votar a favor de determinada proposta em uma Assembleia ou Congresso, mas durante as discussões ocorridas na Assembleia ou no Congresso, vários argumentos podem ser apresentados mostrando que o melhor para os eleitores do delegado, no nosso exemplo, seria votar a favor de uma outra proposta. Entretanto, o delegado estaria obrigado a votar na proposta previamente defendida pelos seus eleitores. Os próprios eleitores escolheriam essa outra proposta se estivessem mais bem informados sobre toda a situação, se eles estivessem tão bem informados quanto o próprio delegado deles está agora. Então, se considerarmos que a democracia é um regime político em que o povo tem liberdade de escolher o melhor destino para si próprio, a delegação não seria o melhor método para atingir esse objetivo, porque escolher desinformado não é escolher livremente. Escolher desinformado é escolher limitado pela ignorância. Para estarem bem informados, ou seja, para que a democracia direta funcionasse bem, seria preciso que os cidadãos de um país se interessassem tanto por política que estivessem dispostos a passar várias horas do seu dia, todos os dias, examinando propostas de leis a serem elaboradas ou modificadas e propostas de ação de governo. Isso é utópico. O melhor, então, pode ser ter representantes eleitos e não delegados e ter várias outras instituições que procurem evitar que esses representantes usem o poder em benefício próprio. Concretamente, no Brasil, um político tem dificuldade para fazer tudo o que puder em benefício próprio porque pode ser denunciado pela mídia ou por um colega com quem disputa os votos dos mesmos eleitores. As instituições não garantem que não haverá corrupção, mas uma democracia delegativa provavelmente seria pior. Um líder populista não discute os problemas existentes em sua complexidade real. Seja por incompetência ou por mau caráter, eles apresentam soluções simples para os problemas. E os eleitores apoiam os líderes populistas porque estão desiludidos com a capacidade do sistema político de resolver os problemas do país e porque conseguem entender as soluções simples propostas. As pessoas são facilmente conduzidas por discursos nacionalistas e conservadores. Discursos que falam de uma luta do bem contra o mal são consonantes com a forma como as pessoas veem o mundo. E o mal é um inimigo a ser eliminado. As pessoas também são muito desconfiadas e facilmente acreditam em teorias conspiracionistas. Populistas têm mais sucesso na comunicação com o povo não porque sejam mais habilidosos, mas porque se rebaixam ao nível do povo.
Tipicamente, os líderes populistas culpam os políticos tradicionais por todos os problemas do país e se apresentam como os verdadeiros representantes da vontade popular, sem necessidade de intermediação de outras instituições. Eles se dizem contrários à corrupção dos políticos e defendem algo que se aproxima de uma democracia direta. As instituições das democracias representativas, em que os líderes populistas são eleitos, não permitem o funcionamento de uma democracia direta. Então, eles se propõem a lutar contra tudo e contra todos os que se opuserem à vontade popular por eles representada, inclusive contra todas as instituições de freios e contrapesos criadas para limitar o poder de qualquer agente e que têm servido para proteger as minorias. Em outras palavras, o líder populista tenta minar as instituições que representam obstáculos à realização de seus objetivos. O cientista político alemão Yascha Mounk, em livro publicado no Brasil em 2019 com o título de O Povo contra a Democracia, e em artigo de 2020, classifica Jair Bolsonaro como líder populista. O presidente Jair Bolsonaro já incentivou seus seguidores a conclamarem o exército a instaurar um regime militar, já deixou claro que achava ser necessário fechar o STF e, principalmente no primeiro ano de governo, parecia que enviava de propósito para o Congresso projetos que seriam derrotados. Era como se estivesse passando aos seus seguidores o recado de que, com o STF e com o Congresso, não seria possível atingir seus objetivos, sendo necessário fechá-los para ser realizada a vontade do povo expressa nos quase 58 milhões de votos que recebeu. Líderes populistas, quando chegam ao poder, tentam desmontar as instituições da democracia liberal para governar sem controle. Eles se dizem representantes da maioria e querem impedir que as minorias interfiram em seus planos. O Ministério do Meio Ambiente do Brasil, por exemplo, reduziu o número de conselheiros do Conselho Nacional do Meio Ambiente de 96 para 23, passando a controlar totalmente as decisões do Conselho, o que permitiu, nesta semana que nós estamos, revogar várias portarias que protegiam o meio ambiente. Essas atitudes, voltadas para a concentração de poder, não se limitam ao presidente e aos seus ministérios. Outros seguidores do presidente replicam atitudes semelhantes nos órgãos que administram. Levitsky e Ziblatt, no livro Como as Democracias Morrem, argumentam que as instituições democráticas formais, como divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário, e diferentes níveis de organização do Estado federal, do Estado em federal, estadual e municipal, não são suficientes para garantir a estabilidade do regime democrático. Além disso, os líderes políticos precisam seguir uma série de regras não escritas, como, por exemplo, não tratar os rivais como inimigos. Rivais devem ser vencidos com argumentos e no voto, e, mesmo derrotados, com eles ainda se negocia, se barganha. Tratar como inimigos significa tentar eliminar os adversários. Quem vence as eleições deve se abster de usar todo o poder formal à sua disposição para impor a sua vontade e eliminar os inimigos. Os políticos não deveriam mentir descaradamente em público. Diante de algum tema incômodo, as estratégias mais usuais deveriam ser não responder à questão ou mudar de assunto para se manter minimamente confiável para negociações futuras com outros rivais. O populismo não é um fenômeno novo, mas quais características dos tempos atuais têm sido favoráveis ao surgimento do populismo em diversos países do mundo? Um motivo é o avanço tecnológico que eliminou o obstáculo que antes existia para a democracia direta. Hoje, é tecnicamente possível fazer uma assembleia com os 148 milhões de eleitores brasileiros. A televisão e a internet poderiam ser usadas para a transmissão da discussão das propostas e todos nós poderíamos votar pela internet. As pessoas intuitivamente sabem disso. Podem não pensar formalmente em termos como democracia representativa e democracia direta, mas em diversos países ocorrem votações ao vivo, por exemplo, para decidir quem será o próximo eliminado do Big Brother. Se as pessoas podem participar diretamente de decisões como essas, por que não podem votar leis ou ações do governo? Como eu disse, as pessoas podem não chegar a pensar com clareza em algo como a democracia representativa está obsoleta. Elas não têm familiaridade suficiente com a história das instituições políticas e com os modelos de democracia propostos pelos teóricos para formular esse pensamento com esse nível de clareza. Mas o fato da democracia não ser mais uma necessidade objetiva deve contribuir para aumentar a desconfiança do sistema político. O desenvolvimento da internet também baixou muito o custo para a divulgação de ideias e discursos. Até pouco tempo, para alguma pessoa ser ouvida, precisava ser favorecida pelos grandes meios de comunicação de massa. A voz de uma pessoa teria muito pouco alcance se não fosse transmitida por redes de rádio e televisão ou pelos jornais de grande circulação.
Os custos de manutenção de um jornal impresso, de estações de rádio, de estações de televisão, são muito altos. Quem controlava esses meios de comunicação exercia grande influência ideológica sobre as pessoas e grande poder de barrar a ascensão de lideranças políticas que, por um motivo ou outro, fossem desejáveis. Hoje, com as redes sociais, qualquer pessoa pode, a custo próximo de zero, expor suas ideias. Qualquer um pode ter sua mensagem lida, ouvida ou vista por milhões de pessoas. Poder econômico não é mais um obstáculo tão grande quanto antes. Se a mensagem estiver em ressonância com as aspirações populares, ela pode se espalhar pelo compartilhamento voluntário de milhares de pessoas. Isso retirou o poder das lideranças dos partidos políticos. Antes, os líderes dos partidos tinham um poder muito maior de barrar a candidatura de alguém. Eles poderiam não aceitar a candidatura ou providenciar para que não recebessem recursos partidários. Com isso, alguém que fosse visto como causador de problemas poderia não conseguir sequer se candidatar. O avanço da tecnologia tem outro impacto sobre a política. Com o desenvolvimento das telecomunicações, da capacidade de processamento dos computadores e com a internet, e com a rapidez e o fluxo de informações, a produtividade da humanidade aumentou muito. Vivemos numa economia cada vez mais globalizada e com uma indústria com processos produtivos cada vez mais automatizados. Houve um imenso aumento na produção de riqueza nas últimas décadas, mas esse aumento da riqueza não foi acompanhado de equivalente melhora no nível de vida da população. As pessoas tendem a culpar o sistema político pelo descompasso entre a alta produtividade das indústrias e a modéstia do seu padrão de vida. Um outro fato histórico que contribui para a insatisfação com o sistema político é o avanço do neoliberalismo, com sua ênfase na redução do Estado e consequente piora na prestação de serviços. Até 1989 ou 90, com a existência da União Soviética, as elites econômicas dos países ocidentais, principalmente dos mais desenvolvidos, se sentiam compelidas a permitir um padrão de vida elevado para os cidadãos de seus países para evitar um avanço da ideologia socialista. Sem ameaças de socialismo, o estado de bem-estar social começou a sofrer ataques. Segundo Fukuyama, em artigo publicado em janeiro deste ano, o fim da Guerra Fria foi seguido por políticas neoliberais, desregulamentação da economia, aumento da desigualdade e insatisfação com a elite política, o que, por sua vez, favorece o aparecimento de líderes populistas. A globalização retirou dos Estados nacionais muito do poder que tinham sobre a própria economia. Em parte, a elite política não resolve alguns problemas não porque não queira ou porque seja corrupta, mas simplesmente porque não está ao alcance do Estado Nacional resolver o problema. Por exemplo, não é fácil subir os salários em um país se em outros que produzem bens semelhantes os salários são muito mais baixos. A necessidade de conhecimento técnico altamente especializado para resolver alguns problemas é mais um motivo para a redução da importância da política. A alta complexidade das sociedades atuais obriga a transferência de boa parte do poder decisório para burocracias constituídas por funcionários concursados, mas não eleitos pelo povo. Todas essas mudanças retiram dos políticos a capacidade de resolver problemas e levam à insatisfação dos cidadãos com o sistema político. Qual o desfecho esperado para o populismo? Uma possibilidade é os líderes populistas, pouco a pouco, conseguirem atingir seu objetivo de eliminar os freios e contrapesos da democracia representativa liberal. Eles conseguiriam se reeleger não necessariamente por terem feito um bom governo, mas por terem eliminado os inimigos. Na Venezuela, Hugo Chávez alterou a composição do Tribunal Superior de Justiça. Na Bolívia, Evo Morales conseguiu a autorização do Tribunal Constitucional para tentar se reeleger indefinidamente. Na Rússia, líderes de oposição com alguma chance de vitória costumam ser presos sob acusações diversas. E no Brasil, Jair Bolsonaro tentou interferir ou fechar o STF e parecia querer demonstrar que o Congresso boicotava seu governo. Quando sua campanha por apoio a uma intervenção militar resultou no efeito contrário, um aumento do apoio popular à democracia, ele mudou de estratégia e se aliou ao centrão, ou seja, passou a se comportar como um político mais tradicional. Outra possibilidade é não conseguirem subverter as instituições da democracia liberal e serem derrotados nas urnas na eleição seguinte, após terem feito a administração desastrosa. Yascha Mounk reconhece que vivemos uma recessão democrática, ou seja, nos últimos anos, em média, os países têm sido avaliados como menos democráticos do que em anos anteriores. Mas ele argumenta que isso pode ser apenas uma fase de retração de mais uma onda democrática. Ele chama atenção para a contradição interna de um regime autoritário que tenha se originado no populismo.
A legitimidade do regime depende do líder conseguir convencer as pessoas de que seu domínio é mais democrático do que o que se obteria em uma democracia liberal, e isso dificulta a conversão de democracia liberal em regime ditatorial. Ou seja, em breve, os países que passam por fase populista voltariam a se tornar democracias liberais, revertendo a recessão democrática. Mas, para isso, é preciso que as instituições da democracia liberal se mantenham de pé durante a passagem do líder populista. Este foi o último vídeo preparado para os alunos de Ciência Política 3 que estou disponibilizando publicamente. Acredito que os vídeos cumprem o propósito de servir de janela para o que ocorre no interior da universidade, sendo útil para os que quiserem saber que tipo de balbúrdia nós fazemos. Por enquanto, não tenho nenhum plano de produção sistemática de conteúdo como esta sequência de 10 vídeos, mas fique atentos e obrigado pela atenção.